Animais que estão vindo lá eram os sinais da vinda do dia do Senhor para o Velho Testamento, para a primeira revelação, ou a segunda vinda de Jesus para os cristãos. Nós ficamos ouvindo até as datas, né? Porque as datas são importantes. Uns canais dizem que o Chico deu uma informação de quando isso daria, outros dão outras datas, data que não falta. Eu só sei que no Evangelho Jesus afirma: nem eu mesmo sei quando isso se dará. É porque ele não tem. Se ele tivesse o YouTube, ele ia saber várias datas aí a seu dispor. Mas o mestre afirmou isso para a gente, que ele mesmo não saberia quando isso se dará. Podemos até colocar que um dos maiores físicos ingleses e da humanidade foi Isaac Newton. As leis da física, da gravitação, enfim, tudo devido a ele, pelo seu trabalho. Mas ele viveu no século XVIII. E ele, evidentemente, junto com todos os benefícios que ele trouxe para a humanidade, do seu conhecimento científico, Isaac Newton também tinha um interesse muito grande em estudar os dois apocalipses principais. No Novo Testamento é o Apocalipse de João. Eu não sei se vocês já leram, mas é uma leitura muito difícil, porque é muito simbólica, como colocamos, com metáforas, enfim, é uma leitura muito difícil. Mas ele estudava esse apocalipse. Ele era um teólogo, Isaac Newton era um teólogo. E ele estudava o mais importante também, o mais importante Apocalipse da primeira revelação do Velho Testamento, que é o Apocalipse de Daniel. Vamos falar um pouquinho, terminando Isaac Newton. Ele comparou os dois. Ela fez até um livro que foi publicado depois do seu falecimento. É o estudo comparativo entre os dois apocalipses, porque são pensamentos religiosos que tratam da mesma situação, do juízo, que para a terceira revelação para a doutrina espírita, estamos falando em transição planetária para aquilo que essas tradições antigas falavam que era o juízo. E ele deu uma data também, até Isaac Newton, 2066. Reparem que é uma data bastante assertiva, né? Muito precisa essa data, né? Porque exatamente por esse período, evidentemente que esse processo já estará bem encaminhado, muito bem encaminhado. E voltando aqui aos dois apocalipses principais, o de João foi escrito já quando João estava com uma idade avançada. Ele que foi o discípulo amado de Jesus, a época do ministério público de Jesus, era o mais jovem, um garoto com 16, 17 anos. Jesus o chamava de discípulo amado, e ele perseverou no Evangelho até a idade avançada e trouxe, evidentemente, esse Apocalipse por revelação, porque ele era um médium brilhante, na essência. É um diretor cósmico da humanidade, certamente, o evangelista João. E Daniel? Daniel, ele viveu por volta do ano 583 a.C., por volta do ano 600, lá em Jerusalém. E sabemos que nessa época Jerusalém primeiro foi destruída, depois foi conquistada pelos babilônicos, né? E, evidentemente, depois sofreram outros cercos também, e foram exilados, os judeus foram exilados na Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Esse foi o rei que cercou e atacou Jerusalém 2 vezes, e nas 2 vezes levou levas de pessoas lá para a Babilônia. Era uma criatura deslocada,
Ele sofria até de licantropia. Ele se achava muitas vezes na condição de um animal, como se fosse um cavalo, para vocês terem ideia como era uma criatura atormentada. Só que Daniel era um ser diferenciado. Ele foi lá para a Babilônia, mas ele acabou se destacando porque ele tinha uma habilidade muito grande de interpretar sonhos, o que naquela época era fundamental. E, em determinado momento, Nabucodonosor teve um sonho. Eu não vou me perder na descrição do sonho, porque aí nós vamos, não é bem o objetivo, mas vocês podem entrar lá no Velho Testamento, procurar Daniel, o livro de Daniel, e vocês vão ver esse sonho. Porque Nabucodonosor trouxe um desafio para todos aqueles que interpretavam sonhos para ele. E os reis naquela época, gente, tinham todos seus assessores e conselheiros, e tinham os conselheiros no sonho. E ele falou o seguinte: olha, eu tive um sonho, então vocês vão ter que adivinhar o sonho e interpretar o sonho. O que é bem mais difícil, porque uma coisa é você expor para a pessoa qual é o seu sonho, qual foi o seu sonho, e aí a outra vai e interpreta. Não, o que Nabucodonosor queria fazer era outra coisa. Você tem que adivinhar o sonho que eu tive e procurar interpretá-lo. Senão ia morrer todo mundo.